Por que que tu quer ter filho? Essa foi uma pergunta que um psicólogo me fez quando eu comecei uma das terapias. Lá no início, sei lá, eu tinha meus 20 anos. Em algum momento eu falei sobre isso, né? Hoje, com 40 e tendo um filho, a resposta é totalmente diferente da que eu dei naquela época. Porque uma coisa é a teoria do que a gente idealiza, né? Por que que a gente quer ter filho? Outra coisa é tu desenvolver um autoconhecimento e entender por que que tu faz as coisas, entender como essas coisas impactam na maneira como tu vive, né? E aí acaba que essa resposta mudou ao longo desse tempo, né? Então a minha primeira resposta foi, e eu espero que tudo que eu diga nesse vídeo te ajude não só a, a tu pensar nessa resposta para essa pergunta, mas eu espero que te ajude a mudar a forma como tu vive essa experiência incrível que tu vai ter em breve, porque se tu tá olhando esse vídeo é porque isso passa pela tua cabeça. E eu não tenho todas as respostas, eu tenho muito mais perguntas que respostas, mas algumas teorias e práticas eu já tenho ao longo de 2 anos e 9 meses que eu tô com o meu filho, né? Então a primeira resposta que eu dei foi que eu queria ter alguém para cuidar de mim quando eu ficasse velho. E ao longo de todos os últimos 20 anos, porque quando eu respondi essa pergunta eu tinha 20 anos, buscando entender alguns problemas da minha vida através de autoconhecimento, muita terapia, eu compreendi de onde vinham os meus problemas. E a maioria deles aconteceu por conta da ausência do meu pai. Então, só que o meu pai ele acabou falecendo, né? Ele não foi alguém que decidiu não ser presente. Quando eu tinha 4 anos ele morreu. E eu com meus 20 anos já tinha alguns problemas, não conseguia me encontrar na vida. Busquei auxílio psicológico, depois procurei psicanálise, gostei tanto do autoconhecimento que me formei em psicanálise. E estudando pelo lado da formação e não pelo paciente, eu consegui ver duas coisas. Como paciente, eu vi a falta que meu pai teve e os problemas que foram causados. Como estudante, eu entendi que os mesmos problemas que eu tive pela ausência do meu pai, eles podem ser gerados pela ausência de pais vivos. E então, não é para te deixar culpado ou alguma coisa parecida, tá? Talvez esse sentimento aconteça ao longo das nossas conversas nesse canal. Mas se tu não tem consciência sobre as coisas, tu não tem como fazer diferente. A partir do momento que tu tem consciência, tu pode tentar fazer diferente. E esse é o meu compromisso aqui nesse vídeo. Vai estar mudando o meu finalzinho ali. É te ajudar a tu, ao menos, acender uma luzinha para tu fazer alguma coisinha diferente. Então, eu entendi que, primeiro, meu motivo estava errado. Eu queria que o meu filho gerasse a aposentadoria afetiva. Então, eu gero um ser, ele me deve, logo, quando eu ficar velho, ele me cuida. Mais ou menos esse era o meu pensamento lá com os meus 20 anos. Ao longo do meu processo de autoconhecimento, eu entendi, principalmente estudando psicanálise, que a criança precisa de duas coisas. Ela precisa
ser vista, olho no olho. Ela precisa se sentir vista, sentir que as pessoas se importam com ela. Isso não tem a ver com tu colocar ela num pedestal e tu impedir que ela sofra. Tem em tu não causar um sofrimento desnecessário. E, embora seja simples, a ação que a gente precisa fazer, dependendo de onde a gente veio e como a gente foi criado, é muito difícil executar. Então, basicamente, uma criança precisa que quando tu estejas presente com ela, tu olhe no olho dela e tu demonstre através de atitudes que ela importa, que ela é importante. Isso faz com que ela desenvolva autoestima. Autoestima não se desenvolve com frase motivacional quando tu é adulto. Quando tu é adulto, tu vai para terapia, descobrir por que tu desenvolveu uma baixa autoestima e tenta conviver com esta cagada. E tenta melhorar um pouquinho. Mas como é que alguém desenvolve autoestima? É vendo que ela importa. Então isso se desenvolve lá no início. Quando essa criança cresce e ela percebe que ela importa para os cuidadores, é natural que ela fique presente na tua vida. E não é natural a gente esperar que ela seja um funcionário nosso, um seguro afetivo. Embora eu fale sobre garantia afetiva, a gente não, eu penso pelo menos, que a gente não deve criar os filhos para que eles sejam nossos funcionários afetivos, né? Por isso a gente vai para terapia, aprende a se bastar, aprende a dar o olhar que eles precisam, a incentivá-los, a empurrar eles para o mundo com segurança. E assim eles vão reconhecer toda a presença, eles vão sentir que eles são importantes, eles vão desenvolver a autoestima e no futuro, quando tu precisar da presença deles, dependendo de como eles entenderam todo esse rolê, eles vão estar presentes na tua vida e poderão cuidar de ti, se a conjuntura dos fatos ajudar, porque pessoas felizes e independentes geralmente vivem a própria vida. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer como pais é ajudar os nossos filhos a se desenvolverem como pessoas seguras, independentes, não para fazer o que a gente não conseguiu fazer, não para viver o que a gente não conseguiu viver, mas para viver do jeito que fizer mais sentido para eles, para que eles não tenham medo de correr atrás dos seus sonhos. E a segurança que a gente tem que dar para eles é fazer eles sentirem que eles podem fazer aquilo que eles quiserem fazer na vida deles. Esse papo ele é meio duro, né? Porque para quem começou pensando que o filho serviria para cuidar, a gente tem que fazer um movimento totalmente liberto, né? Mas é assim que eles vão ter autoestima e é assim que as chances deles estarem presentes vão melhorar. Porque se a gente seguir o caminho de aprisioná-los, gerar culpa, para eles acharem que eles têm que cuidar de nós porque eles nos devem, a gente só mantém um ciclo de pessoas frustradas que não viveram a própria vida. E assim como alguém como o Guilherme Antigo, que achava que o filho servia para cuidar dele, ou seja, o filho não servia para viver a vida dele, servia para cuidar da minha vida, né? O filho também vai viver esse mesmo ciclo e vão ser gerações atrás de gerações que não viveram a própria vida.
viveram em função da geração anterior, e quando se vai, se foi, e uma pessoa com baixa autoestima, ela não aprendeu a ir para frente. Olha como isso é injusto. Olha como isso é complicado. Então, agora eu vou te dar a fórmula para isso, para que tu não te sinta culpado. Como é que tu tem presença? Tu tem 5 minutos por dia com o teu filho, olha no olho, brinca com ele, presta atenção no que ele está falando, mostra para ele que ele importa. Tu não precisa abdicar do teu trabalho de fazer várias coisas. Tu tem que estar presente. Mostra para ele que ele importa mais do que um celular. Porque se tu tá perdendo tempo mexendo no Instagram, como eu muitas vezes me policio, que eu acabo fazendo isso, que eu não sou um pai perfeito, eu tô aprendendo, e conforme eu faço esses vídeos aqui, eu reforço o meu cérebro para eu fazer o que eu sei fazer. A gente mostra que eles são mais importantes do que essa caixinha. Então, eles aprendem por observação, não por o que a gente fala. Então, se a gente não olha para eles, olha mais para um celular do que para eles, mas quando olha para eles e diz eu te amo, eles sentem, eles não sentem esse eu te amo. Eles ouvem, mas eles não sentem. Porque o que eles estão vendo é o que tu tá fazendo, não é o que tu tá falando. Dependendo da idade, ele não entende muito o significado das palavras, mas eles sentem o significado das atitudes. Então, eu não lembro como era o início desse vídeo, mas eu espero que te ajude, assim como eu espero que me ajude, assim como eu espero que a gente consiga criar filhos melhores, porque uma sociedade melhor só é feita de pessoas seguras, prósperas, que sabem o que querem, que batalhem por o que querem, e assim a gente desenvolve todo o nosso entorno com menos problemas, porque uma criança com falta do olhar vai buscar o olhar em vários lugares, e dependendo do ambiente que ela está inserida, para ela ter esse olhar dos amigos, às vezes ela vai fazer coisas que não são legais, só que esse olhar vai suprir ela tanto que ela vai seguir fazendo essas coisas que não são legais. Então, cuidar dos nossos filhos é cuidar de nós mesmos. E isso não é fácil, mas é possível, porque se tu não teve o olhar dos teus pais, vai ser muito difícil tu dar esse olhar pro teu filho. Vai doer, porque tu apanhou e o teu filho tá fazendo uma manha e lá no teu interior tu vai querer bater nele, porque tu vai achar que é injusto tu ter apanhado do jeito que tu apanhou, e quando chega a tua vez de replicar isso, aí tu tem que respirar, e tu tem que pensar, e tu tem que ter paciência. Aí depende do que tu quer pro futuro da tua família. Espero que te ajude. Beijo do gordo.